Glória a Deus. Livro do profeta Joel. Iremos ler o capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 18 com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia do primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem dias, tem cultos que o Senhor se apresenta no meio de nós, como já aconteceu nessa manhã, ao qual sentimos a doce presença do Espírito Santo do Senhor entre nós. E vem a palavra, e por vezes a leitura da palavra, ela já comunica a nossa situação. Como nós lemos há pouco, o profeta Joel recebeu essa profecia a respeito da restauração do povo de Israel. Irmãos, quando nós estamos em meio a uma provação, quando o Senhor permite que nós passemos pelo vale, por mais que você faça alguma coisa que seja para prosperar, quando o Senhor permite, as coisas não prosperam. Quando o Senhor permite uma enfermidade, a gente sofre o dano. Quando o Senhor permite um prejuízo, a gente sofre o dano. Quando o Senhor permite que ficamos sozinhos, mesmo que injustamente, por alguma coisa que acontece na nossa vida, o Senhor permite que a gente viva aquele momento de frustração. Nós temos diversos momentos da Escritura em que, se nós formos analisar, há quem tenha se sentido sozinho. Se nós formos no livro de Jó, no capítulo 6, ele tem um momento que ele fala: se Deus me ouvisse e trouxesse o que eu pedi, que foi a própria destruição. Ele estava ali pedindo, medindo
as palavras para que não caísse em pecado. Ele estava pedindo que Deus aniquilasse com a vida dele, porque ele estava em grande provação. E nós estamos lendo aqui as Escrituras nessa manhã, porque o povo de Israel, segundo a profecia dada a Joel, no tempo em que ele viveu, que não existe uma contextualização do período que ele tenha vivido, claramente, mas se nós lermos esse capítulo desde o início, estava ali demonstrado uma grande provação que Deus permitiu que o povo vivesse. Mas aqui veio a segunda parte da profecia, quando ele chama, quando ele invoca o povo para que volte aos caminhos do Senhor, para que volte a adorar a Deus, para que tire de sobre si o peso do eu posso, eu sou, eu mereço, eu quero, e deixa sobre a tua cabeça, sobre a minha vida, a vida das nossas famílias, a misericórdia do Deus sobre nós. O Senhor se aparece para o profeta Joel, irmãos, prometendo uma bênção sem medida, prometendo para um povo que estava aflito, para um povo que estava sendo perseguido, para um povo que o Senhor tinha permitido pelos caminhos ou descaminhos que eles tinham seguido. O Senhor permitiu aquela provação. Agora para o povo que prometia agora voltar aos caminhos do Senhor, o Senhor prometeu uma grande benção. Nossa vida, nossos dias são contados pelo desejo e pelos desígnios do Criador sobre nós. A vida dos nossos dias, o dia da nossa prova, o dia da nossa exaltação, tudo está à luz do conhecimento e dos desígnios do Criador. E o Senhor nos manda essa palavra nessa manhã, nos lembrando que tem o dia que tem a virada, tem o dia que tem o afastamento da prova das nossas vidas. Aquele que se sentia sozinho começa a ter paz. Ele pode estar sozinho no deserto, mas ele se sente completo. Porque quando você está em grande aflição, você pode estar no meio de uma multidão e você se sente no deserto. Mas hoje o Senhor promete que vai colocar a presença do Espírito dele na tua vida. E aonde você estiver, você estará feliz. Aonde você estiver, você estará completo. Aonde você estiver, você estará em paz. Aonde você estiver, a luz de Jesus Cristo brilhará sobre o teu rosto. Aonde você estiver, o Senhor fará obra através de você. Porque essa é a vontade do Senhor. Você sabe o que é o deserto, você saberá o que é a fartura, e você saberá a dar o crédito àquele que permitiu que você fosse gerado no ventre da tua mãe, porque desde a concepção o Senhor já tem uma obra preparada para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, irmãos, para cada um daqueles que que recebe esse culto, que recebe essa palavra através da transmissão do culto pela internet. E hoje é um dia que o Senhor quer estar abençoando o povo dele nessa terra também. E essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos promete que afastará o nosso perseguidor, porque tem momentos que você tenta fazer o bem, mas algo dá errado. Parece que se eu tento evangelizar uma pessoa, aquela pessoa, quanto mais eu falo de Jesus, mais ela se afasta. Tem vezes que quanto mais eu trabalho, no meu afazer, buscando a prosperar, buscando realizar os sonhos, quanto mais eu me empenho naquilo, parece que tem uma mola que vai afastando a bênção da nossa vida. Parece que quanto mais você tenta se reconciliar com um filho, com uma filha, com o esposo, com a esposa, com os pais, parece que quanto mais você quer fazer o bem, parece que mais contenda entra naquele lar. Parece que você fala A, a pessoa entende B, e uma confusão se arma que se você fica quieto, você está errado, se você fala, você está errado, e não há paz naquele lugar. Mas hoje o Senhor está falando que o acusador, aquele que te persegue, seja espiritual, seja material, o Senhor vai colocar bem longe da tua vida. O Senhor afastará da tua casa, afastará do teu emprego, afastará dos teus negócios, porque o Senhor virará o teu cativeiro. É a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. O Senhor pede para que não tenha temor por nada, porque quando o Senhor
abençoa, não há aquele que possa interromper o projeto de bênção do Senhor, mas devemos nós ter consciência de que o Senhor assim o faz, para que nós estejamos cada dia mais nos caminhos do Senhor. E veio a promessa, porque nada ficará impune nessa vida. Terá o dia que nós nos encontraremos com o Senhor em glória, então virá os dias terríveis do Senhor, mas quem está em Cristo, quem está buscando estar em Cristo, mal nenhum chegará na nossa tenda. E haverá o tempo, e esse tempo já é chegado pelo advento do Senhor Jesus, que quando Ele sobe aos céus, derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós já estamos vivendo esse tempo, e você já testificou esse tempo na tua vida, que o Senhor derramou do Espírito dele sobre você, e sobre toda a carne, e sobre os nossos filhos, e sobre a nossa casa, tem a proteção do Espírito Santo sobre nós. E nós, irmãos, devemos ter consciência que os prodígios que acontecerão na tua casa é a profecia do Senhor completa sobre nós. Então, que possamos sair dessa casa de oração nessa manhã, renovada a nossa força, renovada em nós a vontade de viver o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Saiba que não ficará uma boca sem testificar os favores do Senhor. Saiba que não ficará uma família sem testificar os favores do Senhor. Saiba que não ficará essa igreja de boca fechada sem testificar os favores do Senhor, porque o Senhor derramará do seu Espírito sobre nós. Haverá profecia, haverá manifestação do poder de Deus para a honra e glória do nome do Criador. Então, essa é a palavra. Muitos falam que nós precisamos, irmãos, ter sobre nós a disciplina espiritual. Nós precisamos ter sobre nós a disciplina da orientação das Escrituras, que sobre nós, sobre quem está servindo a Deus, nós precisamos ter sempre uma consciência espiritual, não nos apegarmos à emoção, não nos apegarmos a alguma força emocional que recaia sobre nós, mas não se esqueça que essa obra foi uma obra edificada sobre uma grande manifestação espiritual, e onde há manifestação espiritual, há providência de Deus naquilo que você não alcança, aquilo que o médico fala que não tem condição, que o juiz fala que a sentença está perdida, que o empregador fala que não tem resultado para o teu trabalho. Há manifestação espiritual derramada sobre a tua casa, derramada sobre a tua cabeça, derramada sobre a tua história, para que haja prosperidade espiritual e material para a honra e glória do Senhor. Receba essa palavra, irmãos. Antes que venham os maus dias e os maus dias que virão, quem estiver em Jesus Cristo, essa palavra te protegerá. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda dos céus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, no livro de Salmos, no Salmos 22, está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do teu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros de Baçã me cercam, touros fortes,
me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuraram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da minha boca. Assim me deitas do pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim, me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afasta de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me de boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação, te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na tua presença e dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão quem foi, quem o fez. Capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a mensagem, irmãos. Podemos nos assentar. Louvado seja o nome do santo do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, irmãos, para que nós oramos por esta mensagem. Soberano Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, diante desta igreja que é sua, e neste momento nós oramos pedindo ao Espírito Santo que ministre cada vida que está aqui, cada coração, cada alma. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Glorifica o teu nome sobre a nossa vida e nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esta mensagem que nós acabamos de ler aqui é um salmo conhecido como trilogia. Nós não conseguimos compreender o capítulo, ou melhor, salmos são números, é uma extensão de livros, 150 poemas, como uma espécie de uma prateleira, aonde estivesse lá contidos 150 poemas. E ele se divide, o livro de Salmo, em 5 livros. Que nós lemos aqui, só a título de conhecimento, Salmos de Davi, é o primeiro livro do Saltério, é um salmo cristocêntrico. Estes salmos 22, 23 e 24, no Salmos 22 está falando sobre o sofrimento do Senhor Jesus, é um salmo messiânico. Quando nós lemos no Salmo 23, irmãos, está falando o Senhor agora sendo reconhecido como sumo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. E no Salmos 24 nós vemos o Senhor sendo recebido na glória do Pai, aclamado pelos anjos. Então os anjos vão dizer: levantai, ó porta, vossas cabeças, está vindo aí alguém grandioso, poderoso, cheio de glória, louvado seja Deus. O sumo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, e ninguém na terra precisa de mais nada, porque ele é tudo para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é este? É o Rei da Glória. Quem é ele? O Deus poderoso, forte, terrível na batalha, grandioso, triunfante, ressurreto, cheio de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Levantai, ó portais eternos, a vossa cabeça, para que entre ele triunfante, reluzente, aquele que anda conosco todos os dias, aquele que manifesta a sua presença na minha alma neste momento, aquele que está andando sobre a igreja, eu creio que está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para isso acontecer, irmãos, nós vamos entender nos Salmos 22, irmãos, não tem como nós entendermos esses 3 salmos se nós não começarmos dos Salmos 22. Quando nós olhamos aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se alonja de mim a salvação, ou seja, porque está tão longe, para que não aconteça. Eu estou aqui orando para que aconteça logo. Em outras palavras, quando diz Deus meu, por que me desamparaste? É a fala do Senhor Jesus: Eloi, Eloi, sabachthani, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está dizendo: cumpra em mim a sua vontade, o teu querer. Eu sou Jesus a quem procurai, como um rei caminha para a sua coroa. Ele está caminhando para a sua cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que presença maravilhosa, irmãos. Ele está aqui esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele foi o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, calçou as sandálias da humildade, da simplicidade, andou entre nós, curou os enfermos, curou os leprosos, irmãos. Ele manifestou a bênção, devolvendo a vida para quem não tinha. Mas além de tudo isso, irmãos, o eixo do evangelho é salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem estava morto como estamos, nos delitos dos nossos pecados, quando ainda estamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se estamos aqui, é porque temos uma vida
vida em abundância. E ela, irmãos, esse maravilhoso acontecimento na salvação por intermédio da morte de Jesus Cristo, esse texto de Salmos 22 narra bem, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que é que estamos aqui esta manhã? Porque o Senhor sofreu e padeceu no duro madeiro da cruz, quando o homem cai, peca e está destituído da presença do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos, por favor, colocar a mesa da ceia aqui. Por favor, irmãos, se vocês puderem. Quando o homem cai e peca, assim, consequentemente, está destituído da glória de Deus. Ele não tem mais aliança com o Senhor. Ele está afastado do Senhor. O Senhor não se relaciona mais com o homem. Está destituído, não tem ligação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o amor de Deus, Deus que abençoe, queridos. O amor de Deus foi de tal maneira, que não há sequer um justo, quando Deus olha para esta terra, um justo, irmãos, que pudesse interceder por nós a Deus Pai poderoso. E naquele mesmo instante, o nosso Senhor Jesus Cristo agora é oferta e ofertante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes o homem precisava, para perdão dos seus pecados, escolher uma ovelha, ou seja, um cordeiro ou um carneiro, que não tivesse mancha, puro, e matava aquele animal e derramava, expangia o sangue sobre os umbrais, derramava sobre a pessoa, enfim, e ele estava naquele momento por um tempo livre dos seus pecados. O Senhor Jesus, irmãos, que graça maravilhosa, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele afastou tudo isso do altar, ele varre o sangue dos animais do altar, e agora ele está dizendo: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação se não for por intermédio do Senhor Jesus. Ele está dizendo: vocês não precisam mais de cordeiro, não precisam mais de ervas amargas, vocês não precisam mais disso, vocês só precisam de mim a partir de agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a notícia: Jesus em seu ministério, 3 anos, o povo ali entra com o Senhor naquele propósito. Mas infelizmente, irmãos, dos que estavam com o Senhor, só 11 ficaram com o Senhor. Toda aquela multidão que você vê correndo atrás de milagre não se interessava pela morte de cruz, mas os discípulos não. Enquanto a multidão buscava por milagre, os discípulos buscavam por princípios. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para ter princípios, irmãos, precisamos renunciar. E o Salmos 22 é a maior prova do que eu e você precisamos fazer todos os dias. Não, irmãos, quando olho para esta mensagem, eu vejo Deus abandonou de fato, mas Ele abandonou porque tinha uma causa, e a causa era eu e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que precisamos valorizar, irmãos, não este lugar somente, mas o que está dentro do nosso coração. Para eu e você estarmos aqui presenteados, não por direito, o Senhor pagou uma dura morte de cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você se espantou quando viu aqui o homem que dá o título da mensagem, por certo Davi, irmãos, e o escritor escreve: touros de Baçã me cercaram. Irmãos, o que nós entendemos naquela época? O animal com um chifre diferenciado, e quando entrava ele tinha algumas voltas, e para sair machucava. Esse texto está dizendo: eu não quero que a igreja se assuste, mas eu preciso ser original na palavra. A Bíblia diz que será cobrado de mim, irmãos, se alguma heresia for pregada diante da igreja. Ele está citando a lança que entrou do lado do Senhor Jesus. Nela estava o meu e o seu pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando diz que ele teve sede e a sua língua colou no céu da sua boca, é quando Jesus na cruz pediu água, e na ponta de uma lança colocaram uma bucha. E eu quero dizer à igreja: que bucha é essa? É a mesma bucha, irmãos, que os romanos usavam para se higienizar. Quando eles usavam ou melhor dizendo, não quero dizer só essa frase, os irmãos entendem,
fazia as necessidades fisiológicas. Eles pegaram essa bucha, irmãos, molharam no vinagre e colocaram na boca do seu Salvador, do meu Salvador. E esta manhã nós estamos celebrando não esse sofrimento, mas a vitória da morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com toda esta dor, com toda esta luta, com todas as batalhas que enfrentamos, não por direito, mas um presente, será renovado a aliança novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Não é aqui alguém procurando alguém que fosse fã ou seguisse, não, irmão, não disso, mas o Senhor Jesus estava olhando para a sua vida, para a minha vida, para a nossa alma, destituído da glória de Deus, andando, vagando sem saída, mas ele precisava passar por esta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías vai dizer que agradou o pai moer o filho, agradou o pai, e ele morreu a minha morte. Oh, irmãos, nós estávamos sempre destituídos da glória do Senhor. Ele morreu a nossa morte. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. E nós estávamos lá: crucifique-o, crucifique-o. Por quê? Porque nós estávamos desesperados para ter vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias vai dizer: vocês andavam por aí como ovelha que não tem nenhum pastor, desgarrado do aprisco. Quando se cumpriu o que o Senhor tinha determinado ao filho, esmagá-lo. Salmos 23 vai responder a luta do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e de nada mais tenho falta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós que éramos destituídos, desgarrados, andando como ovelha que não tem aprisco, após os Salmos 22, o próprio pai desampará-lo e abandoná-lo e virar as costas e moer o seu próprio filho, agora ressurreto, ressuscitado, melhor dizendo, ele é o seu pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o meu pastor e de nada mais temos falta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua morte completa, sua morte digna de honra, sua morte digna de louvor, sua morte digna de aplausos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua morte digna de reverência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua morte digna de ser pregada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a sua dor, qual é a sua situação, o que você está passando, mas de verdade, louvado seja o nome santo do Senhor, não para você ocupar estes bancos, mas se assentar na presença de Deus como rei sacerdote. Teve um preço que você não pôde pagar, teve um preço que eu não pude pagar no Calvário da dor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, irmãos, ele é o nosso sumo pastor. Está consumado, ou seja, suas últimas palavras, está consumado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, eu sou o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele é a garantia que, se morrermos biblicamente, vivendo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, ele nos receberá em sua glória. Está dizendo em outras palavras: não tenha medo da vida, não tenha medo da morte, porque aquele que venceu a morte está andando conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é a vitória da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o seu Salvador, ele é o seu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo, estamos mortos para ele, vivos em Cristo Jesus para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele vai dizer assim: todo aquele que crê em mim
tem a vida eterna. Ou seja, quem crê em mim não tem medo da morte, quem crê em mim não tem medo da vida, quem crê em mim não tem medo do desemprego, quem crê em mim não tem medo de estar perdido em algum lugar e não tem quem salvar, porque eu sou o seu pastor. Em outras palavras, nada te faltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, irmãos, que maravilha no Senhor. Agora, nesse momento, recebe, irmãos, o título de sumo pastor. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão e vai profetizar, ou melhor dizendo, sobre a igreja, falar como a igreja. Ainda que vocês andem pelo sombra ou vale da morte, não tenha medo, porque eu estou contigo. A vara do Senhor, o teu cajado, me consola. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente em desespero, não conta para o outro, não arruma confusão, mas vai para a palavra de Deus. A vara que consola, o cajado que alimenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está dizendo: o crente que se perde, ou outros que estão perdidos, esta é a condição, palavra de Deus. Ele está dizendo este significado, e está dizendo: ah, Senhor, quantos de nós aqui esta manhã não vivemos com afrontas, não ficamos desentendidos com alguém, não sentimos no nosso coração aflições? Talvez quando vemos alguém, guardamos a história do passado, há uma ferida no nosso coração. A resposta: por que o Senhor é o meu pastor? A resposta diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor, que Ele se preocupa com as ovelhas e te leva a você a pastos verdejantes, em águas tranquilas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Significa que Ele vai me arrancar da minha cidade, mudar de endereço? Sim, Ele é poderoso para isso, mas a mensagem que está dizendo aqui, que o pasto verdejante é a palavra do Senhor, o alimento é a esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito de Deus que nos conduz em segurança, gerando frutos em nós, que engrandece e glorifica o nome de Deus sobre a nossa vida. Irmão, talvez você não tenha visto um cristão por aí batendo palma, pedindo alguma coisa para alguém, ou denunciando. Não, ele está nos pés do Senhor, buscando segurança e paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê? Ele está, irmãos, buscando justiça, a paz do Senhor. É isso que esse texto está dizendo: buscando segurança, caminhando como ovelha, tendo o sumo pastor guiando a mim e a você. Não é maravilha, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. Dá para nós descansarmos nas mãos do sumo pastor? Dá para nós descansarmos? Ele não tem mais as mãos furadas, não! Louvado seja o santo instante do Senhor, porque eu sei que não tem nenhum Tomé aqui dentro. Todos nós cremos que Ele está glorioso e triunfante na glória do Senhor, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Quando nós concluímos os Salmos 23, talvez nós ficamos sem entender como isso se dá, como isso aconteceu, por que o Senhor fez isso? Porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Todo-Poderoso. Quando olhou, lembra-se no começo, quando Ele olha para mim e você, perdidos, miseráveis, destituídos da presença do Senhor, Ele é um Deus que se preocupa conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o símbolo da nova aliança. Ele é o maná que foi derramado no deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é a provisão para nós. E a Bíblia diz, irmãos, que todo esse trabalho consumado, agora ressurreto, voltando na ascensão para a glória do Senhor, Ele está levando consigo e deixando sobre a igreja uma promessa: eu voltarei e levarei vocês para mim. Para onde eu estiver, vós também estarás junto de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só faltava ser reconhecido na glória de Deus. Ele desce, faz o trabalho difícil que eu e você não podíamos fazer. Ele restaura a nossa vida, transforma nosso lar, edifica o altar do Senhor no meu e no seu coração.
lavou o sangue do altar, se entregou aos homens e diz: quem procurais? Eu sou Jesus a quem procurais. Foi levado, irmãos, por cinturão ao Calvário, humilhado, padeceu dura morte vergonhosa de cruz. A Bíblia diz que o lenho maldito, os cravos que furaram suas mãos, os cravos que transpassaram os seus pés, as bofetadas do rosto, os xingamentos, a coroa de espinho. O homem fez isso, agora precisava ser coroado na glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele está subindo, o povo aqui na terra vendo sua ascensão, 3 dias ressuscita, 40 dias andando entre as pessoas, apareceu a Tomé. Eu não sei se é o Senhor, deixa eu tocar na sua ferida, minha mão está aqui, toca na minha ferida, irmão, que presença gloriosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. O povo está vendo Jesus subindo, o céu se abre, louvado seja o nome santo do Senhor. Alguém o vê entrar no terceiro céu, a glória de Deus. Quem é este? Vocês não têm ideia quem é esse. É o dono de todas as coisas. Salmos 24, versículo 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, João disse, João capítulo 1, ele é o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria. João estava reconhecendo que ele era o Cristo, e agora o anjo do Senhor, ou milhares dele, dizendo: entra. O outro pergunta: quem pode subir? Quem pode estar no Monte Santo do Senhor? A terceira glória, aliás, o terceiro céu, a glória, o trono de Deus, quem pode? Alguém responde: aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, não faz juras com intenção de enganar. Alguém talvez responde: na terra não tem ninguém assim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei a sua alma, mas a minha alma se regozija de falar de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, não faz juras com intenção de enganar. Quem é este? É o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos versículos adiante de Salmos 24, talvez a resposta de alguém seria: e agora, aonde vamos acolher? Deus nunca convidou sequer um anjo, o mais poderoso: assente-se à minha destra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que esta manhã está tendo festa no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E neste lugar, na minha alma, na sua alma, no seu coração, graças a Deus, a palavra cristocêntrica genuína está sendo anunciada às nações. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, naquele exato momento, alguém diz: quem é? É o Rei da Glória. Não tem ninguém naquele lugar, naquela terra, com as mãos limpas, ninguém. Todo mundo faz jura de engano. Tem gente que mente, que trai, que engana, que é hipócrita. Tem gente que fala mal do outro, que deseja a mulher, o marido da outra. Tem gente que fofoca, que tenta derrubar. Não tem. Quem? Aquele que foi santo, perfeito, puro, está retornando santo, perfeito, puro e glorioso, grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguém olha e diz: porta, ergue a cabeça. Ele está grande, cheio de glória, não cabe aí dentro. Precisa levantar os umbrais da porta para que ele entre glorioso, triunfante, reluzente, cheio de glória.
Quem é tão grande assim? É o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, toda a sabedoria, onipotente, onipresente, onisciente. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Verbo, a palavra de Deus, o Cristo, Emanuel, o Deus convosco, o Jeová Jiré. Oh, irmãos, que maravilha! O pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a paz que excede o entendimento, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então precisa levantar mais as portas, e as portas se levantam, e o convite do Senhor, do Deus eterno: entre-se, assente à minha destra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o Rei da Glória, irmãos, que nós temos o prazer na nossa alma desta manhã celebrarmos Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Reatar algumas alianças que talvez a minha e a sua foi quebrada por algum desentendimento. Celebrar esta vida abundante na nossa alma. Celebrarmos o motivo do meu coração arder, a chama do Espírito Santo acesa na igreja. Celebrar o Evangelho sobre a sua vida. Celebrar aquele que nunca te abandona, mesmo fazendo coisas que Ele não te agrada, mesmo fazendo coisas que entristecem o coração do Senhor. Ele sempre nos convida ao arrependimento. As multiformas da graça têm te alcançado. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, o que está no seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ao você consertar alguma aliança que foi quebrada, creia de todo o seu coração, Deus está te restaurando de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até que Ele volte. Celebramos esta vida, irmãos, até que Ele retorne buscar a sua igreja. Não é uma comemoração, não é uma simbologia, é um ato. Louvado seja Deus. Ato que você e eu devemos adorar de todo o nosso coração. Não tem ninguém aqui dentro usando o sangue do animal, pois que fomos lavados e remidos do sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há tempo de você esta manhã dobrar o seu rosto, talvez a sua mente, os teus olhos, o teu coração, e dizer: Senhor, eu estou na sua presença. Eu não sei, Senhor, se o Senhor ainda me ama. A resposta é: Ele continuará te amando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E está aqui esta manhã dizendo que as suas mãos estão estendidas mais uma vez para te perdoar, para ter misericórdia de você. Aceite-se, se achegue à presença do Senhor, participe, louvado seja o nome santo do Senhor, da ceia do Senhor, entendendo o porquê agora você é digno de participar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você e eu somos dignos, porque agora sabemos o motivo de estar aqui. O Senhor vai dizer assim: participe, partindo o pão, partindo, dividindo o sangue, ou seja, o vinho, o suco da uva, o divide, para que nós tenhamos parte com o Senhor. Eu tenho certeza, querida e amada igreja de Cristo, que esta manhã o Senhor está agindo no coração de alguém aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não estou aqui para ser adivinho, nada, jamais disso. Mas o Senhor nos trouxe aqui para lembrarmos de onde Ele nos tirou. Talvez a sua réplica: eu nasci na graça. Não, eu e você nascemos destituídos da glória de Deus e ainda estamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta aliança de renovo foi através do sacrifício de Jesus vertido no madeiro da cruz. Participe, irmão e irmã que está aqui esta noite, abra o seu coração, e quando você for participar do pão, que é símbolo do corpo de Cristo, do sangue, que é símbolo do sangue vertido no madeiro da cruz, que é o suco, lembre-se: eu estou fazendo isso porque eu sou digno. Louvado seja o nome do Senhor. E digno é entender o porquê você está fazendo isso. Lembrando, Senhor,
não tinha vida, eu não tinha uma esperança, eu não tinha um Deus que intervesse. Jó vai dizer isso, 16, 21 de Jó. Se existisse alguém, amigo, que intercedesse por mim diante do Senhor. Jó estava pregando 1500 anos antes de Cristo, Jesus o Nazareno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é digno de honra e de glória.